Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um programa Gráficos no Radar. O Ibovespa fechou apenas com uma leve alta, mas defendendo importante região de suporte, os 110 mil pontos. Destaque ficaram para os bancos, que tiveram forte valorização, e esse setor pode continuar puxando a melhora do índice nos próximos dias. Gráfico do índice Bovespa na tela, após a forte queda de ontem, hoje ele vai estabilizando acima do suporte dos 110 mil pontos, um pouco mais abaixo a gente traçou uma reta que também ampara o índice aos 108.900, e do lado superior ele voltará a ganhar força na compra vindo acima dos 114.700. Neste caso, confirmaria fundo na região e passaria a olhar para os 117.800 pontos. Atualizando o fluxo do investidor estrangeiro na nossa bolsa, a B3 reportou que na segunda-feira, dia 18, houve entrada de 577 milhões de reais. Com isso, o montante de outubro passou para positivo em 11 bilhões de reais e no acumulado do ano, o fluxo do estrangeiro está positivo em mais de 53 bilhões de reais. E nos Estados Unidos, as bolsas continuaram avançando, o S&P 500 se aproximou da sua máxima histórica marcada nos 4.545 pontos. Ele tocou hoje no melhor momento do dia nos 4.540. Neste momento, com alta de 0,30% aos 4.533. Aqui, um nível de pressão vendedora que poderia motivar a realização de lucros. Neste caso, o índice deixou o primeiro gap para fechar nos 4.490 e um segundo para fechar nos 4.437. Do lado superior, na eventual quebra do seu recorde, ele passaria a olhar para os 4.650 pontos. Este é o gráfico do dólar numa escala diária, hoje um dia de realização de lucros, ele recua 0,75% neste momento aos 5,55, mas mantendo-se acima dos 5,52, a formação ainda pode ser de uma bandeira, com próximos objetivos apontando para os 5,63 ou 5,68. Do lado inferior, além do suporte dos 5,52, ele tem também apoio aos 5,47. Passando agora para as ações, começando com a Petrobras, que tenta uma reação após o tombo de ontem, vai fechando com alta de 1,5% aos 28,45, respeitando, portanto, o suporte na região dos 28,30. Mantendo-se acima deste patamar, a Petro segue com o rompimento da resistência do Grande Triângulo, com próximas buscas apontando inicialmente para o topo recentemente formado aos 30,23 e depois para os 31,76. Agora o gráfico da Vale numa escala diária, hoje uma forte queda de quase 3%, vai levando o ativo novamente para a região de fundo, marcada entre os 76,35 e os 74,58. Aqui, um nível que poderia motivar reações. Do lado superior, a Vale ganharia força na compra vindo acima dos 83,14. Neste caso, ela passaria a olhar para os R$ 88. Os bancos foram destaque positivo no pregão de hoje. Itaú, neste momento, sobe 2,59% aos 24,97 e vai rompendo a resistência dos 24,75. Caso dê continuidade a esse movimento amanhã, a gente teria a confirmação de uma bandeira de alta com projeções inicialmente aos 25,88, nível de forte resistência. Mais acima, o banco passaria a olhar para os 26,90. Banco ABC Brasil na tela, alta de quase 4%, está sendo negociado aos 16,86 e mantendo-se acima dos 16,04, nível de resistência que ele havia rompido alguns dias atrás, ele tem próxima busca no teto do Grande Triângulo, que está projetando lá nos 17,46. Seria a quebra deste último ponto que o liberaria para uma alta ainda mais forte. Gráfico do Banco do Brasil numa escala diária, ele sobe 1,80% nesse momento aos 31,20, tem resistência no teto do Grande Triângulo que passa nos 32,30 e é lá que seria o nível que liberaria para uma alta até os 35,19, quem sabe até o topo de junho, marcado aos 35,95. Do lado inferior, Banco do Brasil tem suporte nos 30,54. Este é o gráfico da Unipar numa escala diária, o ativo trabalha dentro de uma congestão triangular, tem suportes aos 81,94 e base da estrutura no 74,69 e para cima, se romper a resistência dos 88,90, poderia ganhar força compradora para buscar objetivos aos 98,31, 103,35 e depois no seu topo histórico marcado no 108,40. A Gol performou na contramão do mercado e com uma queda de quase 4% aos 18,10 neste momento, ela vai perdendo o primeiro apoio nos 19,71 e recua em direção à base da congestão onde ela trabalha, que passa nos 16,80. Aqui, um ponto que poderia motivar uma reação. Do lado superior, o ativo apenas retomaria o viés positivo com a quebra dos 22,20, aí faria um W na região e
e não teria mais nenhuma resistência a não ser o teto da estrutura, lá nos 28,92. E continuamos acompanhando o gráfico da Tupi, que teve mais um dia de boa performance, sobe quase 3% aos 22,36. A gente falava numa formação de W quando ela havia rompido a linha dos 20,96, ponto que passa a atuar agora como suporte no caso de uma correção mais forte, mas do lado superior ainda tem espaço até ela encontrar resistência nos 22,94. Seguimos acompanhando também o gráfico da Lojas Renner, que trabalha dentro de um canal de baixa. Ontem ela teve um pregão mais negativo, mas hoje ela recuperou o preço, sobe 2% aos 35,14. A resistência desse canal está passando nos 36,60. E se a Renner conseguir quebrar este número, a gente faria uma próxima projeção de objetivo, inicialmente até os R$ 39,00, depois com potencial de alta até os R$ 40,90. No último Fique de Olho, mostramos o gráfico da Copel. Aqui a estrutura nos parece favorável, já que o ativo escapou de uma formação triangular. Isso aconteceu no início de setembro. A projeção inicial dessa estrutura pode levá-la até os 7,64. Hoje, a Copel trabalha com uma leve alta de 0,30% aos 6,66. E vamos ficar atentos ao gráfico da Vivo, que após ter vencido a reta de resistência na região dos R$ 45,00, avançou até o próximo nível nos 46,55 e agora ensaia uma formação em bandeira de alta. A quebra dos 46,55 liberaria o ativo para uma busca mais longa até os 48,40. Do lado inferior, o suporte ficou nos 45,20. Bem, pessoal, essas foram as análises que eu separei para vocês hoje. Me despeço por aqui, tenham todos uma ótima noite e até amanhã.